Meu nobre Arnaldo Júnior, contador. Quantos anos na luta aí, Arnaldo? Desde 1993, molequinho. Mas era guri quando começou. Sim. Mas todo ano é a mesma história. A gente tem ali no começo do ano, né, que fazer a declaração do imposto de renda, juntar um monte de documentos, todos os nossos dados bancários, tudo que entrou e saiu da conta bancária aí, para prestar contas para o Leão. E aí nós convidamos você para tirar dúvidas dos nossos telespectadores. E eu começo aqui esse nosso bate-papo, agradecendo você por ter aceitado aqui o convite. E esse ano a gente tem novidade, né, na declaração do imposto de renda? Sim, tivemos algumas alterações aí de valores do limite, né? Então a tabela de obrigação acabou subindo de 28.500 e alguma coisa para R$ 30.639. Então, quem ganhou em 2023, Valdinei, numa média de R$ 2.553, passa a ser obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda. Muitas dessas pessoas já têm lá o imposto recolhido na fonte. Todos os meses, as fontes pagadoras, basicamente os empregadores, fazem um desconto. Então, mês a mês é feito esse desconto. E aí o que acontece quando vira o ano, então de 1º de fevereiro até o último dia de fevereiro, as empresas têm que fazer esse detalhamento, uma declaração de prestação de contas para informar aos seus empregados ou aos seus sócios e diretores quanto eles tiveram de rendimento. E aí a declaração ela passa a se chamar declaração de ajuste. Então o ajuste começa agora, a entrega no dia 15 de março, vai até dia 31 de maio. Quem ganha além disso pode fazer lá sozinho. Eu digo, quem não recolhe exatamente na fonte, tem essa declaração direto na fonte, faz sozinho. Mas o povo reclama, mas é difícil, às vezes eu não consigo, eu me bato aqui, me bato ali. Como que é esse processo para você fazer a sua declaração? A declaração de imposto de renda, Valdinei, ela não é um ato privativo do contador. Então, qualquer pessoa pode fazer. Qual é o grande problema disso? Nós temos toda uma legislação envolvida, tem toda uma questão contábil e tributária. Então, estas questões precisam ser desenvolvidas. E a partir disso, então, a pessoa começa a ter que prestar contas e fazer a sua intervenção anual, né? Então, muitas pessoas acabam, pela dificuldade de interpretar a legislação, de ter que baixar manuais, buscando, então, o apoio de um profissional contábil. Perfeito. A gente tem uma dúvida aí do telespectador, o pessoal que mandou recado lá pelo 991372970. Danliane, bom dia, Valdinei. Quando se tem dependente, filho, o desconto do imposto de renda na folha de pagamento, ele é menor? Quando você tem os dependentes, né, você vai fazer no cálculo e eles consideram como uma exclusão. Então, no mês a mês, esse valor acaba sendo menor. Tá? Então, é um benefício que a Receita Federal traz para que você possa inserir os seus dependentes já no cálculo do mês a mês. Quem seriam aqui os dependentes legais? Basicamente filhos, cônjuge? São filhos, cônjuge, desde que dependa economicamente, tá? Então a pessoa não pode ter outra renda. Se o meu cônjuge trabalha e tem carteira assinada, independente do montante, mesmo no limite da isenção, ele não é vantajoso. Então, no momento de montar a declaração, tem que observar. Mas, basicamente, são filhos, enteados, o cônjuge, eventualmente irmão. A legislação ela trata algumas situações quando essas pessoas que dependam economicamente do declarante podem ser feitas. Mas, normalmente, os familiares. No caso do enteado, como que funciona isso? Porque precisa de uma declaração, algum documento específico ou não? Não Eu posso dizer, tenho determinado dependente, né? Sim, é possível, o enteado, né, desde que se tenha lá uma declaração de união estável, o próprio casamento, certo, né? Então, que comprove o vínculo aí do casal para demonstração. Mas aquele casal que não tem a relação oficializada, aí já não consegue. É possível lançar. Eventualmente, claro que a Receita Federal fica muito atenta a esse tipo de informação para evitar aí algum tipo de colocar informação que possa ser fraudulenta. Começa agora dia 15, vai até dia 31 de maio, né? Exatamente. É isso? 15 de março a 31 de maio, então você precisa fazer a sua declaração do imposto de renda. Se esqueceu de fazer ou fiz errado, cair na malha fina. O que representa, o que significa malha fina? Vamos desmistificar aqui. Vamos lá. O primeiro passo, né? Você falou do esquecer. Então, o declarante ele deve juntar toda a sua documentação e prestar as suas contas até 31 de maio. Perdeu o prazo,
vai ter uma multa que começa com R$ 165,67 e pode chegar até 20% do valor do imposto devido. Então, é uma multa pesada. Então, é importante não deixar. E, a partir disso, fez a declaração, colocou algumas informações. A Receita Federal vai cruzar os dados dos empregadores, dos bancos, de todas as entidades que informam junto, então não é só o empregador. Fez o cruzamento de dados e percebeu que tem alguma informação incoerente. Talvez o declarante esqueceu de mandar uma informação de rendimento, lançou um número errado, inverteu, enfim, qualquer que seja a informação que ele lançou errado por querer ou por não ter tido atenção, é colocado em malha fina. E aí ele tem que se justificar. Tem um prazo aí, né, para justificar. Exatamente, ele precisa daí levar essa declaração. Mas automaticamente já é multado. Não. A Receita Federal não faz a multa de imediato, né? Então, ela primeiro notifica dizendo que tem pendências e que a pessoa tem que, primeiro, observar se realmente aquela informação é correta. Se correta, ele vai pedir uma antecipação de malha, que abre um prazo para ele entregar a documentação e vai ser analisado por um auditor fiscal. Esse auditor vai se convencer ou não de que aquelas informações estão corretas. Se ele disser que não está correta por conta dos documentos juntados, aí sim lança-se o auto de infração. Ah, perfeito. Então o camarada lá, o contribuinte, tem uma segunda chance de resolver toda essa questão. Agora, Arnaldo, a gente tem também a restituição do imposto de renda. Como é feita essa base de cálculo? O que serve para o contribuinte ter algo a restituir, hein? Perfeito. Então, pode ser deduzido os gastos com instrução, então, tanto do declarante quanto dos dependentes. Usa uma linguagem mais acessível aí, Arnaldo. Despesas com escola, a despesa de escola particular, a despesa com faculdade, essas são despesas de educação. Certo. Despesas com médico, dentista, todos os profissionais da saúde, tá? Tanto pessoa física, o consultório lá do CPF, do profissional, ou ainda a sua clínica. Tá? Os convênios médicos também podem ser deduzidos. Nesse caso, você tem que pedir a nota, o recibo. Tem que Isso pedir, é importante. inclusive, durante o ano. Por exemplo, estamos declarando tudo o que aconteceu de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023. Isso. Então, no momento do atendimento, o declarante deve solicitar. Por quê? Existem todas as questões legais. Virou o ano, essas empresas ou mesmo os profissionais já fecharam os seus livros caixas ou a sua contabilidade. Fica difícil de fornecer esses documentos. Embora seja uma obrigação do prestador de serviço, às vezes pode acontecer de não ter feito a entrega para o declarante. E aí fica mais difícil de reunir esses documentos agora. Perfeito. Então, educação, saúde, de uma forma geral, isso tudo entra ali na documentação para você ter algo a restituir. Isso Ou seja, receber de volta. Exatamente. Perfeito. Ajuda. Tem outra mensagem aqui do Claudino. Valdinei, eu sou aposentado com salário mínimo, mais 2 casas alugadas. Somando tudo, dá R$3.000. Eu preciso fazer a declaração? Ele tem casa de aluguel. Veja, a regra é que tenha que declarar. A pessoa precisa fazer isso, tá? Então, muito comum, infelizmente, né, as pessoas, por falta de informação, acabam não fazendo as suas declarações. E isso pode, em algum momento, ser objeto de uma fiscalização da Receita Federal. E aí ele se enquadra onde? Ele vai declarar, então, o rendimento de aposentadoria na condição que ele está falando, seria um rendimento isento, até pela idade dele, então entraria lá como um rendimento isento, e os rendimentos de aluguéis, ele vai lançar daí como recebimento de pessoas físicas, e na hora de fechar a declaração é feito o ajuste de eventual valor. Caso a caso, aí o profissional que vai atendê-lo vai ajudar a visualizar se tem ou não imposto a pagar. Agora, o pior mesmo é quando, quer dizer, aí são 2 pontos de vista, né? É quando o camarada, né, precisa pagar, quando ele precisa desembolsar. Além de tudo que já foi, toda a fatia que cabe à Receita, ele precisa ainda pagar algo. Isso é mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum do que a gente imagina. Então, as pessoas muitas vezes já pagam no mês a mês. Isso. E aí, quando é feita a declaração, tem um valor adicional a ser pago. Então, a pessoa vai ficar muito chateada, muito triste e vai dizer, mas eu já paguei tanto. Infelizmente, Valdinei, a declaração, como eu te disse, ela é uma declaração de ajuste. Ela serve
para que a pessoa demonstre o que ela ganhou no mês a mês, o que foi descontado pouquinho a pouquinho, e jogue-se na tabela anual. E aí, eventualmente, tem que fazer o complemento de pagamento. Quais são as dúvidas principais aí da população? Normalmente as pessoas querem saber quanto que são os valores de limite, quais são as despesas que elas podem deduzir ou não. Muitas vezes a pessoa vem, eu gastei com o supermercado, eu posso deduzir? Não pode, despesa com alimentação não é dedutível. Gastei com medicação também, em princípio não existe aí a dedutibilidade. Então é bastante limitado na legislação. Então são alguns critérios que a lei criou e aí tem que seguir aquilo. Tá, vamos tirar uma dúvida agora, porque a gente ouve, e é muito comum, né? O cidadão, o consumidor chega ali no caixa, CPF na nota? Não. CPF na nota? Sim. Uns optam, outros não. O que isso representa no todo para a Receita Perfeito. Federal, na restituição, no imposto de renda, enfim, nesse cenário? Existe aí uma estimativa de cruzamento de perfil de dados. Então, quando eu informo o meu CPF na nota, eu estou informando para o Estado que eu tenho uma movimentação e aí direito de crédito do ICMS. Bem simplificadamente isso. Pois bem, existem alguns convênios que podem ser celebrados entre receitas estaduais e Receita Federal para visualizar se aquela pessoa ela tem gastos condizentes com a renda que ela está declarando. Então, muitas pessoas elas acreditam que não pedir o CPF na nota geraria então uma cortina de fumaça para com a Receita Federal. O que a gente percebe é que existem vários outros gatilhos de fluxo. Então, as declarações que as operadoras de cartão de crédito informam, as próprias fontes pagadoras, os bancos mesmos vão informar movimentos. Então, deixar de pedir o CPF na nota não necessariamente vai te deixar livre do leão. Uhum. E oferecer o CPF, que eu adoro colocar CPF na nota, moço? Sim, pá, porque a gente vai contabilizando. Inclusive, hoje teve sorteio, não teve? Hoje teve um morador de Curitiba que levou 1 milhão. Mas de Curitiba de novo, Cassiane? Barbaridade. Eu ganhei 10 pila. 10 pila veio para mim da Nota Paraná. Mas é isso. Algumas pessoas ainda optam por não deixar lá o CPF na nota porque acreditam que de alguma forma isso pode gerar algum conflito na hora de declarar ou mesmo no impacto financeiro que isso pode ter em declarações. Exatamente. E o fato de declarar e pedir o CPF na nota possibilita essa chance de ter um sorteio, de ganhar algo. Então, é importante que as pessoas criem o hábito de fazer o pedido do CPF na nota e se está dentro daquilo que elas ganham, se ela pede os gastos que ela teve de acordo com a sua renda, não vai trazer problema nenhum. Perfeito. 1h06, o homem diz que tem tempo de ficar com a gente até 1h10. Vou liberar você então, Arnaldo. Puxa, eu agradeço demais de você ter vindo para tirar essas dúvidas, falar sobre a declaração do imposto de renda. Como a gente disse mais cedo, dia 15 agora, semana que vem, então é o prazo, inicia o prazo para você, contribuinte, fazer a sua declaração e pode fazer isso até o dia 31 de maio. Agora, não vá deixar para a última hora para não ter dor de cabeça, né? Exatamente. Antes cedo, né? Para você não ter aquele melhor. problema lá na frente de ter muita fila, de ter muita dificuldade, não entender o processo. Exatamente, porque alguns documentos podem não ser conseguidos de imediato, isso pode acarretar aí em declaração errada, dados ruins. E uma informação importante, Valdinei, se a pessoa realmente deixar para o último prazo, entre não entregar e entregar errado, entrega do jeito que tem os dados com os documentos que possui e depois retifica já logo em seguida com prazo maior. Mas o melhor é fazer sempre com prazo antecipado e a documentação toda já guardada em momento anterior. Gostei de lhe ver. Tá estilosão, inclusive, hein? Azar, rapaz. Saúde para você. E eu imagino que vão ter muito trabalho agora.